Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria! Programa ABC do Espiritismo, levando sempre uma mensagem de amor, de paz e de esperança. Logicamente, isso não é uma novidade, porque é aquilo que está dentro da nossa codificação, da nossa obra básica, do nosso Pentateuco Espírita. Agradecemos você, o nosso ouvinte, o nosso telespectador, aquele que carinhosamente sempre nos manda uma mensagem de amor, de paz, de alegria, a nossa gratidão pelo seu carinho. O programa ABC do Espiritismo é apresentado por Sérgio Vilar e o nosso querido André Luiz. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em estarmos aqui. Agradecemos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Maior, e a TV Mundo Maior pela oportunidade que está nos concedendo de fazermos parte da sua grade de programação. A todos que estão nos assistindo, gratidão pelo voto de confiança em nosso programa. No ano passado, nós já havíamos começado um trabalho sob uma orientação do Plano Maior de podermos fazer um revezamento entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, nós elegemos uma página do Evangelho. Estamos aí numa sequência para a gente poder estudar um pouquinho essa obra maravilhosa que Allan Kardec traz para nós. Logicamente, quando falamos Allan Kardec, nós estamos citando o mundo espiritual superior, aonde Allan Kardec afirma que o Espírito de verdade é o próprio Jesus. Então, logicamente, sobre a égide dos ensinamentos de Jesus, com todos aqueles que foram os arautos do bem, que trabalham para Ele, que trabalham para a obra do amor, trazendo para nós toda essa alegria de compreender um pouco melhor o que é o nosso planeta, o que é uma evolução espiritual e o que nós temos que fazer para nos melhorar. E hoje, conforme que o nosso Sérgio já explicou, nós veremos o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Lembramos que o Evangelho segundo o Espiritismo é dividido em 28 capítulos, sendo que o 28º é coletânea de preces espíritas, em que Kardec ensina a pedirmos pelo nosso obsessor, pelo nosso anjo da guarda, pelo nosso companheiro que esteja doente, pelo nosso companheiro que necessite de algo. É um capítulo muito bonito. E os capítulos são divididos em Ensinamentos de Jesus e Comentário de Kardec e o segundo, Instruções dos Espíritos. Hoje, vamos ver o item 18. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. São 6 itens, vai do 18 até o 23. Os 6 itens, querido Sérgio, são escritos pelo nosso próprio codificador, sob a influência dos amigos espirituais. Nós ficamos imaginando, eu tenho uma palestra que o André até ajudou eu a montar os slides dessa palestra, que é com referência a umas cartas de Charles Kemp. Tivemos aqui em Itapira Charles Kemp, que foi presidente do SEI, hoje é presidente de uma das federações espíritas da França, e nós tivemos a oportunidade de levantar algumas cartas que ele resgatou também na França, e uma delas foi exatamente na época que Kardec estava publicando o Evangelho segundo o Espiritismo, contando as dificuldades, as lutas, os problemas, as perseguições. E pasmem, a maior dificuldade que ele teve foi exatamente nos meios espíritas. Talvez aqui nos faz relembrar que se nós pudéssemos enumerar a maior dificuldade que Chico Xavier teve, não foi para com os católicos, com os evangélicos, com os ateus, foi no próprio movimento espírita. Porque o movimento espírita precisa criar uma humildade. Nós precisamos entender que é uma doutrina nova, necessitou de palavras novas, e nós precisamos estudar com muito afinco para compreendermos toda essa doutrina que, na verdade, foi levantado um véu, uma ponta de um véu do mundo espiritual. Kardec levantou, Chico Xavier deu continuidade e com certeza nós teremos outros companheiros, com o depassar do tempo, que estarão levantando ainda um pouco mais esse véu
para descortinar o mundo espiritual. Diga de passagem, André Luiz, nós não conhecemos nenhum mundo físico. Quando Jesus traz esse capítulo que nós vamos estudar hoje, foi realmente uma tragédia para a humanidade, segundo aos olhos da humanidade. Por quê? Ele falava da reencarnação. E realmente foi muito difícil, porque naquela época o povo judeu acreditava na ressurreição. Então vamos ler um pouquinho para nós entendermos um pouco o que é reencarnação, o que é ressurreição aos olhos do povo judeu. Então nós vamos dar início no item 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos formam, no espaço, grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornado à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes, eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo, e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados, procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. É interessante porque a gente começa a ligar a obra de Allan Kardec e a obra de Francisco Cândido Xavier. Até hoje, eu e o André temos pela TV A Caminho da Luz, uma série de livros estudados como Nosso Lar, capítulo a capítulo. Também nós temos Os Mensageiros. E é interessante que até hoje nós recebemos críticas de pessoas, e a gente percebe que são pessoas até inteligentes pela maneira com que escreve, usando um português corretíssimo, falando que é um absurdo os espíritas falar de uma cidade no mundo espiritual. Tudo isso é falta de estudo. Tudo isso está na obra básica. O André acabou de ler um trecho que poucos espíritas conhecem. Os espíritos reúnem-se no mundo espiritual em grupos ou em família. Está aí, acabou de ser lido. Em grupos ou famílias. Ou seja, nosso lar não é um grupo que constituiu-se uma cidade. E dessa cidade, logicamente, foi se aperfeiçoando. E em nosso lar começa a dar um panorama dos 500 anos de criação. Porque nosso lar foi criado pouco depois da vinda dos primeiros portugueses para o Brasil. Ou seja, nós temos mais de 500 anos a cidade Nosso Lar. É interessante que quando nós lemos Nosso Lar, nós vamos ver que André Luiz descreve que já havia uma cidade no Brasil. Então, nós já começamos a perceber que já havia um planejamento espiritual para o Brasil, para as suas descobertas. Lógico, isso faz parte de um planejamento divino. Então nós temos aqui na América do Sul, para baixo um pouco do Brasil, ainda tem a Argentina. Aqui colado à Argentina nós temos Paraguai, Uruguai, depois nós vamos subindo aí. E nós chegamos na América do Sul, depois mais acima nós temos a América do Norte, Estados Unidos, Canadá e por aí afora. Então nós começamos a perceber que todos esses territórios já eram habitados. Isso aqui não eram terras virgens. Não era uma ilha desconhecida pela qual não se tinha habitante. Não é nada disso. Quando os portugueses passaram por aqui, ou os europeus passaram pela América do Sul, e é por isso que nós vemos a grande predominância nos outros países de falar a língua espanhola, e nós falamos a língua portuguesa, o único país sul-americano que fala a língua portuguesa, exatamente pelas questões de que foi Portugal que entrou aqui e colonizou, e nós então aprendemos a língua portuguesa, os nossos povos índios. Então nós percebemos que dentro de uma criação divina já havia um povo primitivo, já havia um povo pensante,
porque já eram espíritos que, apesar de ser primitivo, eram espíritos que também já tinham o pensamento contínuo, não é, André? Então nós vemos que essa mensagem é de suma importância nós associarmos. Não existe nada, André. Na obra de Chico Xavier, pela qual nós estudamos muito, porque somos um grande estudioso da obra de Chico Xavier, porque gostamos de Chico Xavier, e logicamente também somos um grande estudioso da obra de Kardec, em especial as revistas espíritas também, que traz uma grande contribuição, e a gente não consegue ver, André, uma vírgula que está fora, dizendo alguma coisa contrária daquilo que Kardec trouxe para nós. É verdade, nós vemos a sintonia do projeto Espiritismo aqui na Terra. Nós vemos a como estavam familiarizados, como estavam coesos os grupos, a sintonia. Cabe a nós agora deixarmos um pouco as polêmicas, as dissensões, as separações de lado. Nós temos que compreender que estamos todos do mesmo lado, com o mesmo objetivo. Se nós mesmos enfraquecermos o Espiritismo, dificilmente conseguiremos ser a revivescência do cristianismo primitivo aqui na Terra. Dificilmente conseguiremos ser o cristianismo redivivo. Dificilmente conseguiremos ser a terceira revelação, aquela que veio interpretar e trazer de modo de acesso fácil, de acesso simplificado, os ensinamentos do Cristo, a moral do Cristo. É este o convite, é estudarmos e interpretarmos Kardec não aos nossos olhos, mas nos olhos do próprio codificador, para que possamos ser fiéis à mensagem libertadora que todos nós estamos em mãos. É interessante também, André, falta pouco tempo para nós terminarmos o primeiro bloco. Vamos relembrar também, eu estava recentemente numa reunião aqui em Socorro com os nossos irmãos das Casas Espíritas Socorro, e a gente estava conversando exatamente sobre isso, porque nós precisamos começar a fazer do discurso a prática, ou da prática o discurso. O que acontece? Nós temos um tom lindo de fala dentro de uma casa espírita, mas a doutrina espírita vem pedir de nós algo maior, que é nós tentarmos viver no dia a dia, em família, na sociedade, aquilo que nós estamos pregando. Nós vamos então para um breve intervalo e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo, falando hoje de uma página iluminada do Evangelho segundo o Espiritismo. Não sai daí não, e já retornaremos com mais um trecho do Evangelho para podermos abordar essa mensagem de amor. Queridos amigos, eu não disse? É um breve intervalo. Já retornamos com o programa ABC do Espiritismo, pela nossa TV Mundo Maior, para podermos abordar, no dia de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo. E elegemos uma página falando um pouquinho da vida, da morte, do plano espiritual. E é uma coisa que me chamou a atenção na leitura que o André realizou no primeiro bloco, exatamente dizendo que no mundo espiritual, os espíritos que saem do corpo, eles unem-se no mundo espiritual em grupos ou em famílias. Então nós vamos ver exatamente a constituição depois, através de Chico Xavier, das cidades no mundo espiritual. Como funciona essa reunião dos grupos que Allan Kardec, de uma maneira tímida, trazia para nós há 150 anos, um pouquinho mais de 150 anos. Não é mesmo, André Luiz? Sem sombra de dúvida. Antes de darmos início e continuidade nas nossas reflexões, eu gostaria de convidar a todos que estão nos acompanhando para colaborarem com a TV Mundo Maior. Nós sabemos da dificuldade das casas André Luiz em manter a Rádio Boa Nova, em manter a TV Mundo Maior, os gastos, os investimentos, sempre com uma mensagem de esperança e consoladora. Se você puder, entre no site tvmundomaior.com.br, veja as opções que você tem de ser um colaborador para que este projeto continue levando luz e esperança a milhares de pessoas no Brasil
e que residem fora do Brasil. Gostaria também de convidar os nossos telespectadores a conhecerem o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Quem quiser acompanhar os programas anteriores do ABC do Espiritismo, quem quiser acompanhar o estudo do livro Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz e uma infinidade de outras temáticas, é só se inscrever no nosso canal youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, assista aos vídeos, gostou dos vídeos, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe, venha fazer parte também deste projeto que tem levado em proporções menores, é evidente, esclarecimento, luz e auxílio a muitas pessoas que vêm assistindo e acompanhando a este lindo trabalho. Então nós vamos dar continuidade ainda no item 18 desta temática sobre os laços de família, quando Kardec continua a nos dizer: cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo que mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na terra apenas pelos sentimentos não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos enquanto a alma sempre existe. Quanto às pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para outra, e a morte as separa na terra e no céu. É interessante, André, também poderíamos abordar a questão da afinidade. Allan Kardec trata nesse assunto, nessa página, falando um pouquinho da afinidade. Ou seja, da mesma maneira que nós nos reunimos aqui na crosta por afinidade. Por exemplo, quem gosta de uma partida de futebol, que torce para um determinado time, é natural que quando ele tem a oportunidade, ele vai assistir o time do seu coração, porque ele tem afinidade e vai criando-se uma atividade entre as pessoas que participam, mesmo da torcida, do clube. Então a pessoa passa a estar sempre acompanhando quem são os jogadores que o clube comprou, se o clube está bem, se o clube não está bem, tece comentários, tece elogios, não é isso? Assim também é no que é referente às religiões. Então, às vezes a gente vai numa religião, não gosta, vai na outra, até que em um determinado momento a gente se identifica numa religião, ou seja, naquela religião específica, porque nós gostamos do discurso do dirigente, seja um padre, seja um pastor, seja um dirigente espírita. Nós gostamos, por exemplo, do clima, da vibração das pessoas que ali estão. Então tudo isso, logicamente, vem somar com essa questão, que é uma questão de suma importância, que nós chamamos de afinidade. Há muitas pessoas que saem do trabalho e vão para um bar, porque no bar tem as pessoas que se afinizam, que são as pessoas que bebem, então ficam ali bebendo, conversando, enfim, tudo na vida é questão de afinização, ou seja, de afinidade. No mundo espiritual também é assim. Nós nos reunimos no mundo espiritual por afinidade. É tão interessante, por exemplo, que quando Ivone Pereira do Amaral traz para nós uma obra chamada Memórias de um Suicida, nós vamos ver nesse livro, que é do Camilo Castelo Branco, um poeta, escritor português, exatamente retratar um vale que existe no mundo espiritual, uma região de sofrimento, onde, pela afinidade de um ato cometido contra as leis divinas, que é o suicídio, eles são
atraídos para essa região depois de um determinado sofrimento de ligação ao corpo físico. Porque o suicídio, nós temos que no movimento espírita trabalhar muito com essa temática. Porque é o sofrimento, é o maior sofrimento do desencarnante, é quando se suicida. Ele fica ligado ao corpo um bom tempo, vendo todo o processo de dilapidação natural pelos animais do seu corpo. Então nós não temos mais que ter medo em tocar nesses assuntos. As pessoas têm que se esclarecer, porque amanhã, se você voltar para o mundo espiritual, você pode alegar, mas eu não sabia, achei que a morte acabava tudo. Mas a pessoa tem que saber que não acaba. E se ela cometer uma atrocidade contra a vida, ela vai ter que responder. Então André Luiz, no livro Nosso Lar, descreve o que é uma zona de sofrimento dessa natureza, o que ele passou. Então tudo isso é afinidade. Então no mundo espiritual, como também nós temos Nosso Lar, que é um grupo maravilhoso de afinidade no campo do bem, né, André? Sem dúvida, nós estamos hoje tendo uma visão que no ontem nós não tínhamos maturidade espiritual para ter. Quando eu utilizo a palavra nós, é no coletivo da humanidade. Muitas pessoas ainda não estão em condições. Isto não nos dá uma condição de superioridade, não. Isso nos dá uma condição de responsabilidade. Compreender, vivenciar e exemplificar, para que outros possam também seguir os nossos passos, mesmo que limitados e pequeninos. Allan Kardec, neste item 18, ele com todo este poder de síntese, com todo este poder de esclarecimento, com toda a sua maneira racional e espiritualizada de ver a vida e os seus conceitos, ele nos mostra os pontos fundamentais de uma existência na Terra. Nós nos ligamos aos outros. Quantas pessoas que o combustível que o faz ligar aos outros não é o interesse de uma promoção no trabalho, o interesse de uma vantagem aqui, de uma vantagem acolá. Quantas pessoas não se relacionam com o outro devido ao que pode se beneficiar com o outro, as vantagens que vai obter, ou mesmo quando se entra no relacionamento conjugal, quantas pessoas que não se envolvem com o outro pelo corpo físico que o outro tem, pelo dinheiro que o outro possui, pela influência, pela importância disto ou daquilo. Estas relações são quebradas com a desencarnação. No mundo espiritual, levaremos apenas as ligações feitas pela lei da afinidade. Isto é, para o campo do bem, como para o campo da maldade. Não é apenas os afins que se reúnem em nosso lar. Neste exato momento, tem muitas regiões que a nossa cabeça não consegue imaginar pelo grau de maldade, em que tem reuniões, concílios para se debater qual país vão influenciar para iniciar um conflito, por qual país virá a descoberta de uma nova droga, por qual país virá uma nova modalidade sexual. Tudo isso é engendrado no plano espiritual inferior, também pela lei da afinidade. Então a lei da afinidade, a lei da atração, como a lei da repulsão, é uma lei muito presente no nosso dia a dia e que ela dita a nossa vida sem percebermos. É verdade, André. A gente vai começando a ouvir, a gente vai começando a falar, a gente vai começando a estudar. Nós vamos percebendo, André, que realmente nós não conhecemos nada. Cada vez que a gente lê uma página do Evangelho, cada vez que a gente lê as perguntas do Livro dos Espíritos, parece ser sempre algo novo para nós. Porque conforme as experiências da vida vão ocorrendo, nós vamos mudando a nossa faixa vibratória e, ao mesmo tempo, a nossa intelectualidade também vai se modificando, vai se modernizando. Mas é interessante nós analisarmos esse contexto de que
Todos nós estamos à busca dessa evolução. Todos nós estamos à busca desse entendimento. Todos nós somos seres ignorantes aqui na Terra. É interessante que se alguém chamar eu, ou chamar você que está aí do outro lado, me ouvindo, me vendo, e a gente falar, ou alguém disser, você é ignorante, a gente fica bravo, porque a gente acha que é uma palavra ofensiva, e não é. A palavra ignorância vem exatamente, não é, do desconhecimento. Desconhecer algo. Por exemplo, você fala todas as línguas que se fala no nosso planeta? Não. Então você é ignorante com referência às línguas. Você conhece sobre medicina perfeitamente? Não. Então nós somos ignorantes sobre medicina. Então a gente começa a perceber que é a partir do momento que eu entendo que eu sou ignorante para com as leis naturais, é que eu vou buscar esses conhecimentos, saindo do meu comodismo, saindo da minha zona de conforto, para começar a me preocupar em estudar cada vez mais para entender a vida. Que bacana temática, o tempo voa, é uma pena que já não temos mais o tempo para continuarmos debatendo essa temática, porém semana que vem, novo programa virá. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 19 997 782794 e participe todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília, através da minha fanpage do Evangelho no Lar, com vídeo ao vivo que iniciamos na linha do tempo. Procure por André Luiz Querini Vilar e deixe o seu like na página. Nós vamos então deixando aqui o nosso agradecimento pela sua audiência. Agradecemos a TV Mundo Maior por nos acolher com tanto amor, com tanta alegria, e rogamos a Jesus que possa continuar nos abençoando e nos envolvendo hoje e todo sempre. Até a semana que vem. Um beijo no coração de todos e muita paz. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.